O ano é 1999 e enquanto Metal Gear Solid tá brincando de reestruturar o conceito de videogame, em algum outro setor da Konami alguém jogou Resident Evil e teve o seguinte pensamento: e se eu fizesse isso? E é só isso. Eles só queriam fazer Resident Evil. Então eles fizeram, mas em algum lugar do processo alguma coisa deu um pouco errado. O jogo sobre apocalipse zumbi, em algum momento da produção, perdeu a característica de apocalipse e, quem dirá, zumbis. Esses elementos foram substituídos por sentimentos humanos como culpa, trauma e alguma coisa a ver com pirâmides, eu acho. Enfim, a Konami queria surfar no hype de Resident Evil e eu diria que eles não só conseguiram fazer isso com maestria, como também conseguiram fazer algo melhor. Silent Hill. Silent Hill 1 foi imediatamente um sucesso, vendendo mais de 2 milhões de cópias, que era coisa pra caralho na época. E o motivo de ter dado tão certo é estranho, porque se você me perguntar, eu não vou dizer que Silent Hill foi um sucesso apesar das diferenças de Resident Evil. Eu diria que ele foi um sucesso por causa das diferenças com Resident Evil. Em Resident Evil, tu tá contra monstros, em Silent Hill, tu é o monstro. Mas tu não sabe disso. Ok, speedrun de spoiler de Silent Hill 2 aqui. Em Silent Hill 2, James, o protagonista, começa recebendo uma carta da sua esposa morta, a Mary, e ela diz na carta que está, pasme, na cidade de Silent Hill. Então o James vai até a cidade de Silent Hill e fica procurando ela o jogo inteiro, pra no final descobrir que na real ela tá morta mesmo, e foi ele que matou ela no hospital. Uau, James, você é um cara muito legal. Enfim, depois do sucesso do primeiro jogo, a Konami teve a decisão mais fácil da história de a gente faz mais um jogo bom e ganha mais dinheiro ou não faz nada e não ganha dinheiro. A resposta é bem óbvia. Enfim, fizeram mais 4 jogos até Silent Hill 4 e depois disso eles perceberam que a cada jogo o lucro diminuía. Então do último jogo lançado em 2004 teve um hiato de 10 anos. É em 2014 que a história do melhor jogo que você nunca vai jogar começa. Em meados de 2014 saiu Herobrine A Lenda. 10 anos se passam desde o último jogo da franquia e em meados de 2014 um jogo meio misterioso é adicionado às lojas da PlayStation. O jogo não tinha nenhuma informação sobre o que ele era, só o nome dele, PT, e a desenvolvedora meio misteriosa que estava publicando ele, a 7780. Mas todo esse jogo e esse mistério dessa desenvolvedora era uma fachada para o próximo projeto da franquia Silent Hill, depois de 10 anos. E agora eles contavam com Hideo Kojima e Guillermo del Toro como diretores. E sim, eu comecei o vídeo falando de um jogo do Kojima propositalmente. Foreshadowing. E quando o jogo começou a ganhar popularidade, as pessoas obviamente começaram a fazer piadas políticas sobre o nome dele, mas mais importante, o efeito cômico morreu bem rápido, mais especificamente na primeira hora, que foi o tempo que o jogo durava se você jogasse ele completamente cego, no escuro e sozinho. Porque se você pesquisasse como resolver os puzzles, o jogo durava 20 minutos. Isso é mais que o necessário. Né? Né, gente? 20 minutos. E mesmo assim, o título do vídeo é o melhor jogo que você nunca vai jogar. Mas PT não era um jogo. Ele era a demo de um jogo. Assim que você inicia a demo, você é jogado nessa sala escura e abrindo essa porta na sua frente, você se dá de cara com um corredor. Não tem nada muito fora do normal sobre esse corredor. Tem um rádio tocando alguma notícia meio esquisita, mas nada que um rádio não tocaria. Um banheiro. E assim que você chega no final desse corredor, você entende o que está acontecendo.
é uma cilada Bino, isso é um loop. A gameplay inteira do jogo se passa em vários loops desse corredor, e cada momento que você passa por ele, ele tá diferente. Às vezes muito, às vezes pouco. É isso que esse jogo fez tão bem. Ele é tipo o Slade dos Jovens Titãs, jogos mentais. Mas obviamente o jogo não é só andar pra frente em loop e no final tem uma tela de você conseguiu. Tem puzzles, como eu disse anteriormente, só que esses puzzles, eles são bem fodidos. A solução de vários puzzles nesse jogo não são coisas como descubra essa senha que está escondida em vários bilhetes, descubra qual o padrão nessa imagem. As soluções de coisas nesse jogo são coisas como pare de andar, olhe fixamente para tal coisa estranha, espere e escute tudo que esse feto na pia tem a falar. Tem isso. E isso tudo passa ainda mais a sensação de que o jogo tá vivo. Mas a vida do jogo não durou muito tempo. Porque enquanto a internet tentava entender PT, a Konami tinha outros planos. Eles cancelaram Silent Hills, que era o nome oficial de PT. E o motivo desse cancelamento foram jogos de celular, e eu não vou explicar mais que isso. E o pior é que PT foi removido da loja da PlayStation depois do cancelamento, e o único jeito atualmente de você jogar PT é com PlayStation que tem instalado desde 2014. Isso legalmente, é claro, mas se você não liga de pegar o vírus do Bolsonaro pelado, tem outros jeitos. Se você não instalou PT na época, ou desinstalou nesses 12 anos que se passaram, você perdeu para sempre. E na minha opinião, o mais interessante sobre tudo isso é que esse jogo foi especial tanto pelo que ele fez, mas também pelo que ele prometeu. Porque PT era uma demo. O que a gente experienciou em 1 hora ou 20 minutos, se você for um pussy, foi incrível. Agora imagina isso estendido para um jogo inteiro. Mas talvez seja justamente por não ter lançado que essa demo funciona tão bem 12 anos depois. Porque, diferente de outros jogos que parecem incríveis nos trailers ou nas demos, Coffee Coffee, Watch Dogs, Coffee Coffee, PT nunca teve a chance de falhar. Eu sou o Coffee Café, o seu duo do Fortnite, e muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha se divertido um pouco me escutando falar por alguns minutos. E se você gostou, por favor, considere se inscrever. E muito obrigado.